Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 7 e 8. Assim está escrito: Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Uma promessa maravilhosa de Deus para Jeremias, quando da ocasião do seu chamado, Deus o estava chamando para comissioná-lo como profeta para o povo de Israel. Ele vinha de uma família de sacerdotes, no entanto, o Senhor Deus o escolheu para o ofício profético. E quando Deus o chamou, ele considerou-se como uma criança que não sabia falar. Então o Senhor Deus o encorajou e disse que, antes que ele se formasse no ventre da mãe dele, o Senhor já o conhecia. E antes que ele viesse à luz do dia, o Senhor já o tinha santificado e dado ele às nações como profeta. Então ele nasceu debaixo de uma promessa de Deus, já direcionado para ser guiado pelo Senhor para realizar a obra que Deus tinha preparado para ele. Nós encontramos ao longo da vida pessoas que se dizem dispostas e desejosas de ser um instrumento nas mãos do Senhor, de ser usados por Deus com dons, milagres, maravilhas na pregação, ou seja, de várias formas. No entanto, conforme diz-nos aqui, quando a pessoa recebe o encargo de Deus e vê o peso da responsabilidade que ela terá sobre os seus ombros, de lealdade, fidelidade, obediência e entrega a Deus, muitos ficam parados pelo meio do caminho e julgam muitas das vezes que não estão capacitados para fazer o que Deus pede deles. Como que diz, eu pensava que fosse mais fácil, no entanto, para mim é muito difícil e para mim não vai dar. Quando Deus chamou a Jeremias, Jeremias disse, eu sou uma criança, eu não sei falar. Achando que com estas palavras Deus iria dar-se por vencido e dizer, tá bom então Jeremias, então eu vou escolher outro e você fica no seu caminhar. Mas não foi assim que Deus fez. Quando Deus escolhe, separa alguém para alguma função dentro da sua obra, Deus não desiste. Quando Jeremias disse, eu não sei falar, porque sou uma criança, o Senhor imediatamente lhe afirmou dizendo, não digas, eu sou uma criança. Então disse o seguinte, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então nós observamos aqui uma coisa interessante. Deus o escolheu para profeta. Não foi ele que se apresentou diante de Deus para ser profeta. Não, Senhor, eu quero ser profeta, eu estou me apresentando aqui. Não, foi Deus que o escolheu e o chamou. Preparou para aquele ofício profético. E duas coisas que nós encontramos aqui é que às vezes as pessoas querem fazer a obra de Deus e ficam pensando, quando Deus manda dizer uma coisa, eles pensam outra, eles analisam outra e parece que quer dizer algo diferente daquilo que deveria ser dito. E quando muitas das vezes o Senhor encaminha para algum lugar que eles acham um lugar por demais difícil e perigoso, eles então recuam e não obedecem. A semelhança de Jonas. Deus chamou Jonas para profeta. Quando Deus o mandou para Nínive, ele quis fugir para Tarsis, mas não teve jeito. Deus o colocou numa condição que ele foi parar dentro do ventre de um grande peixe, e o grande peixe o levou para Nínive,
onde ele deveria ter ido inicialmente se tivesse obedecido à vontade do Senhor. Então, duas coisas que Deus disse aqui a Jeremias. Aonde quer que eu te enviar, irás. Você não deve escolher o lugar aonde você há de exercer o que recebeu, o ministério que recebeu do Senhor. Você deve ir exatamente aonde Deus o encaminhar. Portanto, aonde Deus o encaminhar, você certamente irá e será bem-sucedido. E também só vai dizer o que o Senhor lhe mandar. Nem menos e nem mais. Nem diminua da mensagem do Senhor o que ele disser e nem acrescente. Diga exatamente o que Deus lhe encarregou de dizer. Deus não fica colocando palavras ao vento. As palavras de Deus são diretivas, são certeiras, são direcionadas para quem precisa ouvir e receber a palavra do Senhor. Deus abençoe Sidney Silva. Então o profeta Jeremias, quando disse isto e recebeu esta orientação de Deus, certamente ele deve ter se envergonhado de ter dito para o Senhor que ele era uma criança e não sabia falar. Deus não havia perguntado nada disso para ele. O que Deus disse é, aonde eu te mandar, você vai. E o que eu te mandar dizer, você vai dizer, conforme eu te orientar. Somente isto. A ele competia ouvir de Deus, ir para onde Deus mandava e dizer o que Deus lhe orientava a dizer. A semelhança de Ezequiel. O Senhor Deus chamou a Ezequiel também, que era de uma família de sacerdote, mas Deus o chamou para profeta e Deus enviou para os cativos de Israel lá na Babilônia. Um povo de dura serviço, um povo rebelde, mas o Senhor disse, fala e não te cales, porque casa rebelde são eles. Mas eles irão saber que houve um profeta de Deus no meio deles. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O seu trabalho é ir aonde Deus manda e dizer o que Deus manda dizer. Então, este é o trabalho. Foi assim que aconteceu com Jeremias. Então, quando as pessoas ficam escolhendo lugar para ir, escolhendo palavras para dizer, para agradar as pessoas, esta pessoa não recebeu nenhuma incumbência de Deus, não é um profeta de Deus, é alguém que faz-se a si mesmo para adquirir vantagens e aprovação das pessoas. O profeta de Deus, ele é solitário, porque ele vai receber de Deus uma mensagem forte que vai chamar para um concerto, para um compromisso, para livrar as pessoas de escorregarem os pés no caminho da perdição. Então a palavra do profeta, na maioria das vezes, não é uma palavra que as pessoas querem ouvir, mas é a palavra que elas precisam ouvir. Deus não está preocupado com aquilo que eu ou você queremos ouvir. A preocupação de Deus conosco é aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus. E se estivermos dispostos, Deus usará alguém para falar conosco nos termos da palavra do Senhor. Deus abençoe a irmã Georgina Santana. Então observamos aqui, não digas sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. E disse mais, não temas diante deles. Você vai encontrar, Jeremias, um povo de dura serviço, um povo, uma casa rebelde. Mas não se preocupe, faça o querer do Senhor, a vontade de Deus. O Senhor Deus disse o seguinte, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus disse, Jeremias, não se preocupa com o teor e com o peso das palavras que eu vou te ordenar a dizer ao povo de Israel. Tão somente descansa na promessa de que eu estou contigo, eu sou contigo e vou te livrar. Pronto. Era o que completou o chamado de Deus para Jeremias.
Você vai aonde eu te mandar, vai dizer o que eu te ordenar a dizer, e não precisa ficar amedrontado, apavorado, com medo, porque eu sou contigo. No momento difícil, eu sou o teu livramento. E Jeremias foi. Olha o desenvolvimento do ministério profético de Jeremias foi debaixo de lágrimas. Foi debaixo de sofrimentos, de incompreensões, de provocações, mas ele foi fiel a Deus. Isso é o que importa. Ele foi fiel a Deus. Do primeiro ao último dia que Deus o comissionou para o ministério profético. Ele foi aonde Deus mandou e disse o que Deus ordenou que ele dissesse. Jogaram ele num calabouço, tramaram a morte dele, mas Deus não permitiu que tocasse na mão nele. Deus o manteve vivo. Este é o segredo de um profeta obediente da parte do Senhor. Alguém que recebe de Deus um dom, um talento e utiliza para a glória de Deus, não importando se vai ser bem aceito ou não, se vai ser aplaudido ou não, o que importa é agradar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Este é o princípio mestre da vida do cristão, estar em sintonia com a vontade de Deus e obedecê-lo em tudo quanto ele disser. Ele disse isto a Jeremias, Jeremias foi e o Senhor foi com ele. Então nós encontramos em Jeremias, no capítulo 15, o versículo 20, está escrito assim, capítulo 15, o versículo 20, e eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Esta foi a promessa de Deus para Jeremias. Ele encontrou estas barreiras pela frente, mas Deus o livrou de todas elas. Quando nós vamos olhar e observar a palavra de Deus, nós vamos encontrar em vários pontos Deus encorajando e animando aqueles que ele escolheu para fazer a sua vontade. Vamos observar em Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, o versículo 12, quando Deus mandou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, ele começou a apresentar desculpa, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, quem sou eu? Então no versículo 12 está escrito assim, e Deus disse, certamente eu serei contigo, isso te será por sinal que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte, certamente eu serei contigo. Então esta foi a garantia de Deus para Moisés. Quando vamos a Deuteronômio, no capítulo 31, os versículos 6 e 8, está escrito assim, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Versículo 8, o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Observe o que Deus disse a Josué por ocasião da morte de Moisés, quando Deus chamou a Josué para dar seguimento à obra de Deus. Josué, no capítulo 1 e o versículo 5, está escrito assim, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus encorajando a Josué para que ele seguisse adiante. O escritor aos Hebreus deixou registrado, lá no capítulo 13 e o versículo 6, as seguintes palavras. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, voltando aqui a Jeremias,
Deus o chamou e o capacitou para o ministério profético. Lembrando que quem chama para a obra é Deus, quem capacita é Deus, quem determina o lugar aonde vamos exercer o encargo que recebemos do Senhor é Deus. As palavras que temos que dizer às pessoas não são criação nossa, são palavras que vamos receber de Deus e transmiti-las com fidelidade, lealdade e temor, porque são palavras de Deus na nossa boca. Então veja que grande responsabilidade nós teremos diante de Deus, porque as palavras não serão as nossas palavras. As palavras serão as palavras de Deus na nossa boca. Então a nossa boca tem que ser santa, tem que ser uma boca purificada, nós temos que ter um coração submisso a Deus, uma audição em sintonia plena para ouvir e discernir o que Deus está nos dizendo e ter ainda a unção de Deus para que as palavras que proferimos não sejam palavras duras e secas, mas que sejam palavras debaixo da unção de Deus, mesmo que exija das pessoas um conserto, um arrependimento ou uma palavra de reprovação daquilo que elas estão fazendo, mas que esta palavra seja dita debaixo da graça e da unção de Deus que deve perdurar sobre a nossa vida. Então nós teremos que ser um instrumento que vai ser utilizado por Deus debaixo da unção do seu Espírito, porque a unção suaviza, a unção vai abrir caminho, a unção vai curar feridas e, portanto, nós precisamos seguir por este caminho. Aqui, Jeremias, foi esta parede de bronze. Deus disse, eu vou te fazer como parede de bronze. Eles vão pelejar contra ti, mas não vão resistir, não vão vencer, porque eu serei contigo. Se Deus deu a você uma habilidade, um dom, um talento, um encargo, para que você o exerça na obra e na vontade de Deus, seja leal e seja fiel. Vá aonde Deus lhe mandar, não aonde as pessoas lhe convidarem e nem aonde você quiser ir por conta própria. Vá aonde Deus te mandar. E ao chegar lá, diga as palavras que Deus te mandar dizer. Não fique escolhendo palavras, não fique procurando amenizar a situação, não diminua nada da palavra de Deus, também não acrescente. Diga exatamente o que Deus lhe mandou dizer e nada mais que isto. Você não é obrigado a esperar que aquelas palavras que Deus usar através dos seus lábios, você não é obrigado a esperar o cumprimento delas, e se as pessoas vão crer ou não crer, a você compete ir e falar. Se eles vão ouvir, se eles vão crer, se eles vão obedecer ou não, não é problema seu. Problema seu e meu é ser fiel a Deus naquilo que Ele nos encarrega. Quando nós entrarmos por esse direcionamento, nós seremos uma bênção nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus na nossa boca será sempre a verdade. É isso, é esse pacto, é esse compromisso que nós precisamos ter com Deus para sermos um instrumento que Ele planejou que eu fosse, que você fosse, que cada um de nós fosse nos dias em que nós estamos vivendo. Deus nos permitiu vir a este tempo porque Ele preparou algo para mim e para você neste tempo em que nós estamos, e Ele espera que nós sejamos dedicados e prontos a ouvir e obedecer o que Deus diz a nós e transmitir a quem Ele nos enviar. Sejamos fiéis em todo o tempo. Falemos a palavra do Senhor. A promessa dele é:
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Não precisa ficar com medo das consequências. A palavra não é sua, é de Deus. Deus encarrega-se da palavra dele. Seja um instrumento leal e verdadeiro nas mãos do Senhor. Pensa sobre isto e a partir de hoje, posicione-se. Vá somente aonde Deus te direcionar. E diga somente o que Deus te mandar dizer. Fazendo assim, você vai poupar as suas palavras, você vai livrar de enveredar por caminhos errados e por falar com pessoas erradas. Siga a direção de Deus e você irá por um caminho certo e seguro, e a palavra que Deus colocar na sua boca, ela prosperará no fim para o qual será enviada. E o nome do Senhor será glorificado. Querendo Deus, amanhã retornaremos.